carrega marcas do social, da história, da ideologia? É justamente aí que entra a análise do discurso, uma abordagem que nos ajuda a compreender o funcionamento da linguagem para além das palavras. A análise do discurso é um campo que estuda o que está por trás do que dizemos. Ela não olha só o que foi dito, mas como, por quem e em que contexto social e histórico. A análise do discurso, AD, na tradição francesa, surgiu nos anos 1960, a partir dos estudos de Michel Pecheux, um filósofo influenciado por Althusser, Foucault e Saussure. Ela não se limita ao texto em si, mas busca compreender como o sentido é produzido na e pela linguagem, sempre atravessado por relações de poder, memória e ideologia. Para a AD, a língua é um sistema, mas o discurso é o uso dessa língua em condições concretas de produção. Não analisamos a fala do indivíduo, mas o que está por trás do que é dito, os sentidos que circulam, as posições que o sujeito ocupa, os não ditos. Língua é igual a estrutura, discurso é igual a língua em funcionamento, sentido é igual a histórico, nunca fixo. A análise do discurso surgiu na França, nos anos 60, com o filósofo Michel Pecheux, influenciado por Althusser e Saussure. No Brasil, Henri Orlandi é uma das maiores referências. Ferdinand de Saussure, 1857-1913, introduziu a linguística estrutural, destacando a relação entre signo, significante e significado. Sua abordagem influenciou profundamente os estudos sobre linguagem e estrutura discursiva. Louis Althusser, 1918-1990, desenvolveu a teoria dos aparelhos ideológicos do Estado, argumentando que a ideologia estrutura a percepção dos sujeitos. Sua visão sobre ideologia influenciou a análise do discurso. Michel Pecheux, 1938-1983. Criou a análise de discurso de linha francesa, articulando a linguística estrutural de Saussure com o materialismo histórico de Althusser. Ele enfatizou como a ideologia molda os sentidos e a subjetividade. Vamos a alguns conceitos importantes. Formação discursiva, o conjunto de regras que define o que pode ou não ser dito em determinado contexto. Sujeito discursivo, aquele que fala, mas não de um lugar neutro. Ele é atravessado pela ideologia. Interdiscurso, nenhum discurso nasce do zero. Ele sempre dialoga com outros discursos anteriores, mesmo sem citá-los diretamente. Silêncio. O que não é dito também significa o silêncio é produtivo no discurso. Veja esse exemplo. Uma manchete diz: jovem é morto em confronto com a polícia. Quem é o jovem? De onde ele é? Por que se usa confronto? A AD analisa as escolhas lexicais e os sentidos produzidos, inclusive os silêncios. A análise do discurso é usada em muitas áreas. Na educação, para entender como se constrói o sentido de bom aluno. Na mídia, para analisar como certos grupos são representados. Na política, para desvelar o jogo de sentidos nos discursos de poder. Por que é importante estudar a análise do discurso? Porque vivemos em uma sociedade onde os sentidos são disputados o tempo todo. Entender os discursos é entender como o mundo funciona e como podemos transformá-lo. Em tempos de fake news, polarizações e disputas por sentidos, entender como os discursos funcionam é mais do que uma habilidade acadêmica. É um ato político. A análise do discurso nos ensina a escutar o que está por trás do que é dito e também o que é silenciado. Todo dizer é atravessado pela história e pela ideologia. Onde posso aprender mais? Comece por esses autores: Pecheux, Orlandi, Menguenot. E lembre-se, todo discurso é político. Até a próxima! E lembre-se, analisar discursos é também analisar o mundo.